Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu, minha mãe, te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Texto do tema 64, Livro do Céu, volume 2, capítulo 81, 7 de outubro de 1899. Vê Jesus zangado contra as pessoas. Esta manhã, bendito Jesus, não vinha e tive que me armar de paciência para esperá-lo. Dentro de mim dizia: meu amado Jesus, vem, não me faças esperar tanto. Desde ontem à noite não te vejo. E agora já é muito tarde e você não vem ainda. Veja com quanta paciência eu esperei por você. Ah, não me faça chegar a impacientar, porque demora tanto em vir. Pois a causa é você com suas demoras. Por isso, vem, porque não posso mais. Agora, enquanto eu estava dizendo estas palavras e outros disparates, meu único bem veio, mas, com grande dor minha, eu vi irritado com as pessoas. Súbito disse-lhe: meu bom Jesus, peço-te que faças as pazes com o mundo. E ele: filha, não posso. Eu sou como um rei que quer entrar numa casa. Mas aquela casa está cheia de coisas imundas, de podridões e de muitas outras porcarias. O rei, como rei, tem o poder de entrar. Não há ninguém que o possa impedir. E ainda pode limpar aquela habitação com suas próprias mãos. Mas não quer fazê-lo, porque não é decoroso a sua real pessoa descer a tais baixezas. E enquanto o quarto não for limpo por outros, contudo, e que tenha o poder, o querer e um grande desejo, até a sofrer, não se dignará pôr nele o pé. Assim sou eu. Sou rei. Que posso e quero, mas quero sua vontade. Quero que tirem a podridão das culpas para entrar e fazer a paz com elas. Não, não é digno a minha realeza entrar e pôr-me em paz com eles. É mais, não farei outra coisa que mandar castigos. O fogo da tribulação os inundará por toda parte, até aterrorizá-los, a fim de que se lembrem que existe um Deus, o único que pode ajudá-los e libertá-los. E eu, interrompendo o seu falar, disse-lhe: Senhor, se queres lançar mão dos castigos, eu quero ir para o céu, não quero estar mais nesta terra. Como poderá o meu coração resistir a ver as tuas criaturas sofrerem? E Jesus, tomando um aspecto benigno, me disse: se tu vieres, para onde irei habitar nesta terra? Por agora pensemos em estar juntos aqui, porque no céu teremos muito tempo para estar juntos, como é toda a eternidade. E além disso, muito cedo você esqueceu o ofício de me fazer de mãe na terra. Portanto, enquanto castigo as pessoas, eu virei me refugiar e morarei contigo. Ai, Senhor, de que serviu o meu estado de vítima durante tantos anos? Que bem têm chegado esses povos, já que tu me dizias que me querias como vítima para evitar os castigos das pessoas, e agora me faz ver que esses castigos, em vez de acontecerem tantos anos atrás, vão acontecer agora, nem mais nem menos que isto. E ele: minha filha, não digas isso. Minha magnanimidade foi por amor de ti, e o bem que veio disto foi que terríveis castigos que deviam fazer estragos por muitíssimo tempo, agora por isso serão mais breves. E não é um bem que alguém, em vez de estar por muitos anos sob o peso de um castigo, esteja apenas por pouco? Além disso, ao longo destes últimos anos, guerras, mortes imprevistas que não deviam ter tempo de se converter, agora, em vez disso, tiveram-no e salvaram-se. Não é isso um grande bem? Minha querida, por agora não é necessário fazer-te compreender o proveito do teu estado para ti e para os povos, mas o mostrarei quando vieres ao céu. E o dia do juízo o mostrarei a todas as nações.
Por isso não fale mais deste modo. Então, revelador, né? Nossa, bem revelador esse trecho, gente. Uau, muita informação interessante que você tem que guardar sobre a pessoa de Jesus, né? Ela estava, né, como sempre, na vida de paciência, nada de paciência, de esperar, mas tudo bem. E aí, tudo bem. Aí Jesus veio e veio irritado demais, né? Tá muito bravo com as pessoas. E ela fala, por que o senhor não faz as pazes com o mundo? Ele falou, não posso. Eu sou como o rei que quer entrar na casa das, né, que é o coração das pessoas, mas o coração delas está, sujo, podre, horrível. E eu, como rei, eu até poderia entrar e limpar, mas eu não vou fazer isso, não. Eu quero que eles mesmos façam isso. Não é decoroso a mim, como rei, descer a essas baixezas de culpas, pecados, podridões, impurezas, né? Enquanto o quarto não for limpo por eles mesmos, contudo, por mais que eu tenha o poder e o querer e um grande desejo, eu até sofro, mas não me digno a pôr o pé nele, né? Nessas pessoas, porque eu sou o rei, né? E posso e quero, mas quero a vontade da criatura, quero que essas criaturas tiram a própria podridão de suas culpas para poder eu entrar e fazer a paz com eles. Então, precisa-se a própria pessoa. Então, se você tem alguma podridão na sua alma que impede Jesus de reinar plenamente, é você, querida. É você, querido, que tem que limpar tudo, não deixar nada para Jesus, né, se incomodar com você. Precisa, né, que ele possa entrar e reinar, né, com superioridade total, né? Então, essa é a mensagem que ele está falando claramente. E nós temos que corresponder a ele, fazê-lo ser feliz em nós, né? Plenamente. E essa limpeza é através do arrependimento, através da confissão dos pecados, através de uma mudança de vida radical e uma conversão concreta, né? Que vai mudar realmente, nunca mais voltar a ser aquela pessoa novamente, né? E aí ela fala assim: ah, então eu quero ir pro céu, porque você não vai deixar de castigar mesmo, né? Aí ele fala uma coisa importante: mas aonde que eu vou habitar nessa terra, meu Deus do céu, né? Você agora esqueceu que você era para ser minha mãe, não é? Cadê? E agora você vai embora pro céu? E lá a gente tem tempo suficiente depois que eu quiser que você vá, mas por enquanto eu quero você aqui, porque eu vou castigar e eu tenho que ter aonde ficar para me repousar, para descansar das criaturas. Então é com você mesmo que eu venho, então é muito importante. A gente não é diferente da Luísa nessa questão. O Filho da Divina Vontade é chamado a ser essa alma que vai fazer Jesus descansar nele. Então nós devemos pensar em Jesus, só ele que importa, né? Nós não. Mas ele precisa de ter esse lugar em nós, para poder sentir essa felicidade em nós, essa paz em nós e ter essa companhia com a gente, né? De a gente poder ouvi-lo de verdade na sua palavra, compreender o que ele está dizendo, ouvir plenamente o que ele está dizendo e fazer a sua vontade. Viver essa verdade plenamente, dando a ele todo o nosso amor, toda a nossa vida plenamente. Ele tem que reinar plenamente, a voz dele tem que ser ouvida, ele tem que ter seu espaço em nós, né? E aí ele fala, olha que interessante, ele fala uma coisa muito importante, ó. A minha magnanimidade foi por amor de ti. E o bem que veio disto foi que terríveis castigos que deviam fazer grandes estragos de muitíssimo tempo, agora por isso, né, por causa do seu trabalho de vítima, serão bem mais breves. Não é um bem que alguém, em vez de estar por muitos anos sob o peso de um castigo, seja apenas por pouco tempo. Então, ele eliminou castigos, ele diminuiu o tempo de castigos por causa da Luísa, olha só, né? E além disso, ao longo destes últimos anos, guerras, mortes imprevistas que não deviam ter tempo de se converter, agora, em vez disso, eles tiveram tempo de converter-se e se salvaram, graças aos sacrifícios e orações da Luísa. Isso não é um grande bem? A sua vida foi muito importante, minha querida. Por agora, não é necessário fazer-te compreender o proveito do teu estado, para ti e para os povos. Mas eu te mostrarei quando você vieres ao céu, e o dia do juízo te mostrarei a todas as nações. Olha que lindo, gente. Que maravilha. E ele pede, não fala desse jeito comigo, né? Não desvaloriza o trabalho que eu fiz em você. Você não tem a mínima ideia do quanto bem eu realizei através da sua vida, né? Então, nossa, eu vou te mostrar no céu, você vai ver, você vai ver. Olha que lindo, gente. Com a gente é a mesma coisa. Se a gente for fiel a Deus, a gente vai ver no céu o resultado. E é lá que a gente vai ver.
Então, assim, não tenha medo, né, de doar-se inteiramente a Deus, não tenha receios, não tenha dificuldades para dar tudo para Jesus, da sua plena atenção, para que ele possa realmente reinar plenamente na sua alma. É o que Jesus deseja, é o que ele quer de nós, amém? É isso mesmo, então vamos com fé e coragem, né, permanecer unidos a ele, nessa força que ele deseja, né, que a gente possa viver na sua presença, amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da vontade de viver na minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Vejo Jesus zangado contra as pessoas. Esta manhã, o bendito Jesus não vinha e tive que me armar de paciência para esperá-lo. Dentro de mim dizia: meu amado Jesus, vem, não me faças esperar tanto. Desde ontem à noite não te vejo e agora já é muito tarde e você não vem ainda. Veja com quanta paciência eu esperei por você. Ah, não me faça chegar a impacientar, porque demora tanto em vir, pois a causa é você com suas demoras. Por isso vem, porque não posso mais. Agora, enquanto eu estava dizendo estes e outros disparates, meu único bem veio, mas com grande dor minha, eu o vi irritado com as pessoas. Súbito, disse-lhe: meu bom Jesus, peço-te que faças a paz com o mundo. E ele: filha, não posso. Eu sou como um rei que quer entrar numa casa, mas aquela, mas aquela casa está cheia de coisas imundas, de podridões e de muitas outras porcarias. O rei, como rei, tem poder de entrar. Não há ninguém que o possa impedir. E ainda pode limpar aquela habitação com suas próprias mãos. Mas não quer fazê-lo, porque não é decoroso a sua real pessoa descer a tantas baixezas, e enquanto o quarto não for limpo por outros, contudo, e que tem o poder, o querer e um grande desejo, até a sofrer, não se dignará pôr nele o pé. Assim sou eu. Sou rei que posso e quero, mas quero sua vontade. Quero que tirem a podridão das copas para entrar e fazer a paz com eles. Não, não é digno a minha realeza entrar e pôr-me em paz com eles. É mais, não farei outra coisa que mandar castigos. O fogo da tribulação os inundará por toda parte, até aterrorizá-los, a fim de que se lembre que existe um Deus, o único que pode ajudá-los a libertá-los. E eu, interrompendo seu falar, disse-lhe: Senhor, se queres lançar mão dos castigos, eu quero ir para o céu. Não quero estar mais nesta terra. Como poderá o meu coração resistir a ver as tuas criaturas sofrerem? E Jesus, tomando aspecto benigno, disse-me: se tu vieres, para onde irei habitar nesta terra? Por agora pensemos em estar juntos aqui, porque no céu teremos muito tempo para estar juntos, como é toda a eternidade. E além disso, muito cedo você esqueceu o ofício de me fazer de mãe na terra. Portanto, enquanto castigue as pessoas, eu virei me refugiar e morarei contigo. E eu, Senhor, e que serviu meu estado de vítima durante tantos anos? Que bem tem chegado aos povos, já que tu me dizias que me querias como vítima para evitar os castigos das pessoas? E agora me faz ver que estes castigos, em vez de acontecerem tantos anos atrás, vão acontecer agora, nem mais nem menos que isto. E ele: minha filha, não digas isto.
minha magnanimidade foi por amor de ti. E o bem que veio disto foi que terríveis castigos que deveriam fazer estragos por muitíssimo tempo, agora por isso serão mais breves. E não é um bem que alguém, em vez de estar por muitos anos sob o peso de um castigo, esteja apenas por poucos? Além disso, ao longo destes últimos anos, guerras, mortes imprevistas, que não deviam ter tempo de se converter, agora em vez disso tiveram-no e salvaram-se. Não é isto um grande bem? Minha querida, por agora não é necessário fazer-te compreender o proveito de teu estado para ti e para os povos, mas o mostrarei quando vieres ao céu, e o dia do juízo mostrarei a todas as nações. Por isso não fale mais deste modo. Então, é muito bom, né, esse trecho. Então, é uma informação importante para a gente compreender, porque às vezes Jesus ele é visto de um jeito errado, né? É, que ele, Jesus ama o pecador, né? E aquela coisa, né? A misericórdia do Senhor, né? Aí a pessoa vai até Jesus e entrega os lixos para ele, né? Apresenta a sua miséria para o Senhor, vai lá no altar, vai lá nos pés do Santíssimo e pede para Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Sara as feridas e vai entregando para Jesus sua miséria, né? E acho que Jesus tá ali amando aquilo, que é isso que ele quer mesmo, né? E que ele tá a fim de entrar nessas casas e limpar mesmo e reinar e tomar o posse, mas não é isso. Muitas vezes ele se sente até obrigado, como ele fala na Eucaristia, né? Porque chega a pessoa tá tão cheia de podridão e vai receber ele, que ele sente nojo de morar naquela alma, de estar naquele coração, ele sente nojo, ele se sente obrigado pelo sacramento, né? Porque ele desfaz o que ele fez, mas assim, enquanto a espécie está sendo consumida ali, ele está aí sofrendo horrores, né? Ele está sentindo vontade de sair correndo, né? Ele não está ali feliz, né? Porque ele vê que aquela pessoa ali está cheia de podridão, de outros deuses, né? Que ela pôs para si mesmo. Entendeu? Então ele é um rei que entrou no lugar imundo, né? Então é desrespeito com ele, né? É falta de respeito com ele. Então é muito sério isso, né? Que às vezes, né, tem aquela mentalidade de achar assim que Jesus, é Jesus que limpa a sujeira, né? Então entrega a sujeira para Jesus, né? Entrega a sua sujeira para Jesus. Não, a sua casa tá imunda, tá suja, a sua alma, mas é ele mesmo que gosta mesmo de entrar e limpar. Quando tá assim, quando mais é quer vir. E assim, não é desse jeito, porque ali ele vê na criatura uma má vontade, tratar Jesus como milagreiro, né? Ele que tem que resolver o problema, a alma não está disposta a resolver nada. É ele que tem que fazer o serviço pesado, a faxina. E não é assim. Então aqui ele vai falar isso, né? Ele vai falar. É, a, a Luísa pediu, faça paz com as criaturas, né? Mas você não pode fingir que tá tudo bem, né? E passar um tapete por cima, né? Tá bom, vou fazer as pazes com as criaturas. Vou perdoar elas sem elas quererem isso, né? Sem elas terem consciência do mal que elas estão fazendo, como se fosse assim só a parte de Jesus, né? Como sempre, né? E a criatura é desligada, a criatura é ingrata, né? A criatura lá de boa, né? E aí Jesus vem e faz as pazes e finge que não tá acontecendo nada. Mas e a paz dele, né? E a paz que é a presença dele de verdade reinando. E a paz verdadeira que vem de uma mudança verdadeira de Deus realmente está na alma da pessoa e ele ser amado. A paz verdadeira do homem é ele voltar à ordem, né? É ele voltar ao estado original porque foi criado. Não pode se ter uma falsa paz e que tem uma parte que está sendo prejudicada, né?
uma parte está sendo maltratada, né? Então, como que fica, né, o coração de Jesus, né? É assim que ele quer estar no lugar onde ele é destratado? Tem paz na mentira? Existe paz na mentira? Não, só na verdade. Então, não tem verdade nessa alma que não quer mudar. Como que Jesus vai ficar em paz lá? Como que vai ter paz verdadeira se só a paz é Deus? E a alma está cheia de outras coisas. Como que Deus vai encher dele, né? Como que ele vai misturar com o material estranho que está lá dentro, né? Como que ele vai levar o bem dele no meio de um monte de lixo, né? Não pode, né? Seria a própria mentira para a própria criatura, né? Não dá, né? Então não pode simplesmente desculpar. Ah, mas tem a vítima para passar por tudo no lugar das pessoas. Também isso não é bom, né? Não é assim. Não é assim. A Luísa limpa sujeira. A Luísa estava achando que ela que era responsável por limpar toda a sujeira, que essa era a missão dela, né? Não é assim. A Luísa tá ali para Jesus. Ela não tá para as pessoas. Por mais que ela é usada para abreviar castigo, não é por causa das pessoas. Ela não tá, ela é para Jesus. É para para ele ter onde morar, onde habitar nessa terra. Senão, meu Deus, se não tiver um lugar para ele olhar e poder ficar, já era. Já era. Ele vai olhar para o mundo todo e falar assim: ah, pode incinerar tudo, né? Se não tiver um lugar onde ele é realmente dono, né? Realmente ele é o rei, ele senta no trono. Já pensou se não tiver? Então ela é para os interesses dele. Então se ele pegasse e usasse a Luísa só para desculpar a terra, não estaria fazendo bem para os homens, né? Não seria verdade. Só a Luísa estaria sendo sincera, honesta e o resto tudo pecando, né? O resto tudo fazendo errado, não aprendendo nada. Você acha que você aprende assim? Você acha que um pai faz assim? Não é assim, entendeu? Tipo, Jesus já assumiu tudo. E a justiça quer que o homem corresponda à sua criação e salvação, a tudo que ele recebeu. É correto, né? Então, o ser humano causa danos a essa ordem quando ele não se volta para Deus, quando ele não valoriza o sacrifício de Jesus. Então, assim, ele está abusando da misericórdia. Você não pode ver a misericórdia sendo abusada e ficar em paz com isso e simplesmente, pode pisar em mim e não tem problema. Ou então derramar tudo em outra pessoa, na Luísa. Assim você já fica, não aprende. Se não tocar a própria pele, né? Jesus fala, se não tocar a própria pele deles, né? Então ele vai falar, filha, eu não posso fazer isso, porque ele pode, com o poder dele, pode. Mas ele não pode, sabe por quê? Porque tem seus atributos. Ele tem uma ordem, a divina vontade, que rege o próprio Senhor. E dentro dele tem os atributos. Então seria, você não pode por uma misericórdia, a misericórdia e a justiça das mãos. Você não pode defraudar um atributo para enaltecer outro. Tipo assim, todos os atributos dele funcionam no mais perfeito equilíbrio e ordem. Então, seria, se ele não ensinar as criaturas, se ele não castigar as criaturas, se a justiça não derramar a justiça, seria como que como que eu posso falar? Seria contra ele mesmo, né? É muito sério isso, né? É muito sério, né? Então ele falou, eu posso, mas não quero. Eu posso, mas não quero. Então tem um jeito assim, perfeito de operar. Entendeu? Em que a criatura realmente aprenda. Em que a criatura realmente colabore. Porque não é Deus agir sozinho e a criatura de braço cruzado. Não é assim. A criatura tem que reconhecer, né? Então, aí ele tá explicando, olha, filha, eu sou como um rei, tá? Eu quero entrar nessa casa. É claro, eu fui feita para habitar. Essa criatura foi feita para mim habitar nela. Claro, ela foi feita para ser minha morada, não foi feita para ser cheia de si mesma, ela foi feita para ser cheia de mim.
Mas aquela casa está cheia de coisas imundas que não correspondem a mim. Então, tudo qualquer pecados, vícios, paixões, idolatrias, né? Seja idolatria a dinheiro, idolatria a sexo, idolatria um monte de trem, né? Podridões e de muitas outras porcarias. Porcarias, ou seja, ela tá tendo outro senhor lá dentro, né? Ela tá tendo outro que ela tá servindo, que é a si própria, né? Que eu nunca vi isso, um rei que não entra no lugar, mas ele tem um trono ali pro senhor, pode entrar aí. Mas chega lá, já tem outros reis falsos, né? Sendo levantados naquele lugar, né? Não é assim. Então, como eu sou rei, eu tenho poder sobre tudo, eu posso entrar, mas não há ninguém que possa, e não há ninguém que possa impedir isso. Então, não é porque ele não tem o poder, não é isso. Alguém está impedindo ele, mas não é assim que funciona a graça de Deus. Não é assim que funciona. Passa pela cooperação do ser humano, entendeu? Não é uma mágica. A pessoa não quer e fala, um dia, se Deus quiser, ele vai me iluminar, ele vai fazer eu acordar e levantar da cama e fazer as coisas para ele e servir ele. E a pessoa está querendo ser tratada como robô. Não, nós temos liberdade. E essa liberdade é para a gente realmente se mover e decidir, né? Então, ele vai falar assim: não há ninguém que possa impedir. E ainda pode limpar. E ainda eu posso também limpar aquela habitação com suas próprias mãos. Eu posso, mas não quer fazê-lo. Porque não é decoroso a sua real pessoa descer a tantas baixezas. Enquanto o quarto não for limpo por outros, então esses outros, né? É a própria pessoa buscar. A pessoa buscar ajuda também, vai se confessar, né? Pode ver os sacerdotes. Quando o quarto não for limpo, quando a pessoa não tiver uma atitude de mudança, de uma vontade dela mesma, de se mover por Deus, né? Eu decidi por Jesus, eu quero que Jesus habite dentro de mim, da minha alma. Então eu vou lá me confessar, então eu vou largar esse vício. Então se eu tenho coisa que eu não consigo sozinho, eu vou buscar ajuda. Eu tô com vício da bebida. Então tem os alcoólicos anônimos, tem não sei o que, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar tratamento, outros que Deus usa as próprias criaturas para ser canais umas das outras, para fazer essa limpeza. Então eu vou procurar ajuda e vou mudar e vou procurar lá o pessoal lá que faz um trabalho maravilhoso de esqueci a palavra, tá? Não saiu. Mas eu vou lá fazer esse processo de limpeza do meu organismo e tal, porque isso está acabando comigo, com a minha família. Eu vou pedir ajuda da minha família também para rezar por mim. Eu vou lá no grupo de oração rezar e pedir Deus. E vou lá no grupo de oração e vou ver que a pregação através, né, do outro que fez instrumento para mim, falou isso e aquilo e mexeu comigo, com o meu coração, e eu quero mudar e tal. Se Deus não vê esse movimento dentro da pessoa, não adianta. E não adianta só falar, não, tá? Não, Jesus, eu quero sim, Senhor, eu sou fraco, mas eu quero. Não adianta. É uma decisão ativa, né? Em que a pessoa toma as atitudes. Ela tem que ir lá e cortar o mal mesmo. Ela tem que ir lá e tirar o que tá sujo. Entendeu? Se ela quer só que Jesus reine, né? Então requer. Você quer falar também, Sara? Quer falar? Então fala com a mamãe. Então requer também, se não tiver essa coisa, essa disposição da criatura, nada acontece, né? Nada vai acontecer, tá? É muito sério isso, entendeu? Não tem esse negócio de Deus fazer sozinho. Não tem esse negócio de Deus mover um poder como se fosse um robô e é Deus que tem que mover. Se Deus quiser, Ele pode fazer, então Ele que tem que apertar um botão. Só Deus para me livrar dessa miséria. Eu, por mim mesmo, não consigo. Aí eu tenho aquela mágoa que a pessoa não perdoa de jeito nenhum. Só Deus para fazer eu perdoar. Não é assim. Ele não vai fazer assim. Ele tem poder, claro que ele tem poder. Mas o que que vai ensinar mesmo a alma? O que que vai ser melhor para nós? Vai ser melhor então assim? E se a gente mesmo não enfrentar as consequências, se a gente mesmo não fazer o trabalho, se a gente mesmo não fazer o trabalho de enfrentar esses nossos demônios, como que nós vamos amar verdadeiramente a Deus e como que nós vamos valorizar realmente o bem, a graça e a misericórdia dele?
Ele já fez a ajuda dele, ele já fez, e como, né? E como, né, gente? Como que você pode comparar o sacrifício de Jesus Cristo? Agora o homem tem que pegar o remédio, o homem tem que tomar posse daquilo que ele já fez, o homem tem que fazer o seu trabalho de ir até a salvação. Não é uma coisa assim unilateral, né? Não é uma coisa que é só da parte de Deus com o ser humano. Não é desse jeito, entendeu? Então, assim, às vezes o ser humano é folgado com Deus, né? Então, limpar a habitação com suas próprias mãos. Ele pode fazer, mas não quer, porque não é decoroso a sua real pessoa descer a tantas baixezas. E enquanto o quarto não for limpo por outros, contudo, e que tenha o poder, o querer e um grande desejo até sofrer. Então, a pessoa tem que ter essa disposição, né? Esse desejo, até sofrer, não se dignará por nele o pé. Deixa eu ver isso aqui se eu entendi. Enquanto o quarto não for limpo por outros, contudo, e que tenha o poder, o querer e um grande desejo até sofrer, não se dignar por o pé, mesmo que ele sofra vendo o estado da criatura, é isso que tá falando, né? Mesmo que ele sofre, né, vendo o ser humano na sua liberdade de fazer isso. Mas o próprio ser humano já tem as ajudas, gente. Meu Deus do céu, o que mais que ele não podia fazer por nós que ele não fez, né? Então, assim sou eu. É muito importante essa informação, né? Porque às vezes pregam por aí uma misericórdia meio negligente, né? Acho que tá valorizando a misericórdia do Senhor e tá aí abusando, né? Uma misericórdia assim esquisita, né? Entendeu? Oferecendo para Jesus a podridão, né? Falando para Jesus, né? Entra aqui na minha casa e vem morar, mas aí a pessoa ao mesmo tempo ela tá cheia de outros deuses lá e ela mas eu quero Jesus a si mesmo, né? Mas não quer abrir mão das suas idolatrias, né? Umas coisas assim bem complicada, muito complicada. Então, eu sou rei, que posso e quero, mas quero sua vontade lá. Tem que ter a vontade da criatura. Tem que ter o desejo sincero da criatura de mudança. Ó, sou rei que quero e posso, mas quero sua vontade. Quero que tire a podridão das culpas. Então, a pessoa buscar mudança. A pessoa ir lá e se confessar, a pessoa ir lá e buscar os meios, né, que Deus já deu para ela resolver aquilo que ela tem que resolver. Tá vendo? Para entrar e fazer a paz com elas. Não, não é digno a minha realeza entrar e pôr-me em paz com eles. É mais, não farei outra coisa que mandar castigo. Então, o castigo é um meio para o ser humano se tocar e voltar para Deus, né? E reconhecer a. Então, isso já é o meio que ele faz. É como se fosse um convite que ele faz, uma forma de fazer com que a criatura já perceba que ela, as consequências, né, dos próprios erros dela, já é a melhor forma de ensinar para ela. Já é a parte, né, melhor que pode fazer agora. Então, o fogo da tribulação os inundará por toda parte até aterrorizá-los, a fim de que se lembre que existe um Deus, o único que pode ajudá-los a libertá-los. Então, isso para eles perceber. Isso já é a maior misericórdia que Deus pode. Até a misericórdia desses tempos é a justiça, né? Essa é a misericórdia. Não é a misericórdia do filho chegar lá pro pai, pro filho pródigo, né? E chegar todo sujo, né? Todo daquele jeito lá que chegou. E o pai de braços abertos, não. Ai, vai lá, vamos lá limpá-lo, põe anel nele, não sei o quê. Ai, que felicidade, como eu tô feliz, como eu sou pai mesmo, como eu me sinto pai mesmo dessa criatura, né? Não, não, né? É a justiça, né? Então, a gente fica com o lado de Jesus, a gente aceita a justiça dele, a gente aceita, né? A gente não fica, não faz isso, Jesus, isso não, né? Então, ó, e eu, interrompendo o seu falar, disse-lhe, senhor, então me deixa embora, né, pro céu, né, já que o senhor prometeu, né, ficou tanto tempo sem ter os castigos, né, por causa, agora o senhor vai mandar tudo no meu tempo, né, pra me ver esses castigos, então deixa eu ir embora pro céu, porque eu não vou aguentar ver as criaturas sofrer. Aí que tá o problema, né, é de não pode pensar em si, né, nunca pode pensar em si mesmo,
Aí Jesus fala, se você for, aí que o trem fica feio, porque onde que eu vou habitar nessa terra? Você não, você é para ser para mim. Você é para ser a minha mãe, né? E a mãe compreende o que o filho faz, está do lado do filho, toma as dores do filho e consola o filho, né? Então, ela é importante, ela está onde Deus quer que ela esteja, não onde ela quer, não onde ela quer, entendeu? Não é, é um egoísmo, né? É egoísmo, mas eu não quero ver nada disso. Eu não quero ver nada disso, não, não é assim. Aí Jesus mostrou algo para ela muito importante, né? Porque ela falou assim: para que serviu esses anos meu estado de vítima, né? Tantos anos, né? Que bem tem chegado aos povos, já que tu me dizias que me querias como vítima para evitar os castigos às pessoas, e agora me faz ver que estes castigos, em vez de acontecerem tantos anos atrás, né, vão acontecer agora. Só que ela não percebeu uma coisa, ele não disse que não castigaria. Ele não disse que não, ele reduziu da melhor forma possível, ele reduziu o tempo. Em vez de durar anos e anos aqueles castigos, ele foi abreviado o tempo. Essa foi a misericórdia dele. Abreviar o tempo, né? Abreviar. Aí ele vai falar isso com ela. Minha filha, não digas isso. A minha magnanimidade foi por amor de ti. E o bem que veio disto foi que terríveis castigos que deveriam fazer estragos por muitíssimo tempo. Então, desde quando eu te falei lá, anos atrás, lá, agora por isso serão mais breves. Não vai durar tanto tempo assim. E não é um bem que alguém, em vez de estar por muitos anos sofrendo, sofra por menos tempo? Olha para você ver. Isso já foi algo assim, gente, incrível. Sei lá o que que é, né? Poderia guerras durar muito mais tempo, né? Coisas assim, sabe? Meu Deus, né? Doença chegar e custar tirar a doença, custar, né? Custar eles acabar com a epidemia. E durou menos tempo, né? Então, olha para você ver, né? Olha lá, guerras, mortes imprevistas, que não deveria ter tempo de se converter. Então, ele deu a chance para muitos se converterem. Então, assim, ele está mostrando um pouco de tudo que foi feito e falou: o resto vai ser no céu. Você só vai compreender a sua missão aqui e o bem que está trazendo no céu, que os frutos sobem primeiro, né? As obras nos antecedem, né? Então, ele está dizendo, e no dia do juízo eu vou mostrar para todos, né? Vou mostrar, ai, Senhor, não foi possível viver isso que o Senhor estava propondo, Senhor, porque os tempos foram muito difíceis. Aí no juízo final ele vai falar, não, teve sim. Eu vou mostrar e apresentar aqui para vocês. Tipo assim. Então, então a mesma coisa é para nós. Por isso que nós temos que dar tudo para Deus, sabe? Toda a nossa vida, sabe? E a gente entender que é para os propósitos dele, né? Ele usa como ele desejar, né? E a gente nem fica contabilizando essas coisas, entendeu? Porque ele fala que às vezes a gente fala assim, que proveito que tem fazer esses vídeos, né? Um, dois visualizando besteira, né? Besteira, porque o que que isso está trazendo de iluminação? O que que isso está fazendo? Só ele sabe, né? Ele fala isso. Então, a mesma coisa é nós, e a gente viver para Ele, não ficar presos em servir Deus por resultados humanos, né? Materiais, e ficar, cadê, Senhor? Eu quero ver o que que está causando. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 81. Vê Jesus zangado contra as pessoas. Esta manhã o bendito Jesus não vinha e tive que me armar de paciência para esperá-lo. Dentro de mim dizia: Meu amado Jesus, vem, não me faças esperar tanto.
Desde ontem à noite não te vejo, e agora já é muito tarde e você não vem ainda. Veja com quanta paciência eu esperei por você. Ah, não me faça chegar a impacientar, porque demora tanto em vir. Pois a causa é você com suas demoras. Por isso vem, porque não posso mais. Agora, enquanto eu estava dizendo este e outros disparates, meu bem, meu único bem veio. Mas com grande dor minha, eu o vi irritado com as pessoas. Súbito disse-lhe: Meu bom Jesus, peço-te que faças a paz com o mundo. E ele: Filha, não posso. Não posso. Ela falou: Peço-te que faças a paz com o mundo. Fica de boa, né? Não fica irritado. Ele estava irritado, zangado com as pessoas. E ela pediu: Faça a paz com o mundo. E ele: Filha, eu não posso. Eu sou como um rei que quer entrar numa casa. Mas aquela casa está cheia de coisas imundas, de podridões e de muitas outras porcarias. O rei, como rei, tem o poder. O rei, como rei, tem o poder de entrar. Não há ninguém que o possa impedir e ainda pode limpar aquela habitação com suas próprias mãos. Mas não quer fazê-lo, porque não é decoroso a sua real pessoa descer a tantas baixezas. E enquanto o quarto não for limpo por outros, contudo, e que tenha o poder, o querer e um grande desejo, até a sofrer, não se dignará pôr nele o pé. Gente, é muito sério o que ele está falando, né? Ele não vai colocar o pé nessa casa suja. Jesus amado, assim sou eu. Sou o rei que posso e quero. Ele quer e até sofre com esse desejo, né, de querer entrar nessa casa. Ele falou aqui, ó: enquanto o quarto não for limpo, contudo que tenha o poder, o querer e um grande desejo, até a sofrer, não se dignará pôr o pé nele. Ele quer muito, muito entrar nessa casa. Esse rei quer entrar muito nessa casa. Ele quer muito, ele deseja, quer, pode e até sofre que quer entrar nessa casa, mas não coloca nem o pezinho dele se a casa não for limpa por outra pessoa, por outros, né? Então, assim sou eu, sou rei que posso e quero, mas quero sua vontade. Quero que tirem a podridão das culpas para entrar e fazer a paz com eles. Não, não é digno a minha realeza entrar e pôr-me em paz com eles. É mais, não farei outra coisa que mandar castigos. O fogo da tribulação os inundará por toda parte, até aterrorizá-los, a fim de que se lembrem que existe um Deus, o único que pode ajudá-los e libertá-los. Então, assim, ela falou: faz as pazes, Jesus. Não, aí ele contou uma parábola, né? Eu sou como um rei. Imagina a gente a cena, um rei, querendo entrar numa casa e se hospedar numa casa. Um rei, pensa no rei aí, o rei lá da Inglaterra, a rainha, sei lá, o rei da Inglaterra. Ele vai, ele fala assim: fulano, eu quero ir na sua casa. Ele manda avisar que vai na casa de alguém, que vai visitar uma pessoa. Só que essa pessoa é pobre. E a casa dela tá suja, imunda. E ele, como rei, ele pode entrar onde ele quiser, lá no país lá dele. Ele pode entrar onde ele quiser, mas imagina o rei tendo que entrar numa casa suja e ele quer dormir lá nessa casa, ele quer, né, dormir lá, passar a noite numa casa, tomar um café, jantar. Ele quer jantar lá, fazer uma refeição. Imagina o rei lá da Inglaterra chegando na casa de alguém e a casa tá imunda e suja e ele ter que limpar a casa, imagina? Existe um negócio desse? Não existe, isso não existe na Terra. Não existe, imagina se é
decoroso para o rei lá da Inglaterra chegar na casa de alguém lá e ter que ele lavar o prato para ele comer? Ele vai lavar o prato? Ele vai pegar a roupa lá da cama que está imunda, suja, de poeira e vai lavar? E vai colocar na máquina para lavar a roupa? Não existe isso. Ele vai pegar um pano, vai limpar a mesa que está imunda, não tem nem como ele sentar, de tão suja que está a cadeira. Imagina, não, se você sabe, ó, o rei vai chegar, você mesmo vai fazer uma faxina nos mínimos detalhes, você vai deixar a casa brilhando, porque a pessoa que vai vir jantar é muito especial. É uma pessoa que é muito importante, especial, que você estima muito. E aí você vai limpar a casa, vai deixar a casa cheirosa, linda, cheirosa, limpinha, para a pessoa chegar e sentir bem, sentir que, sabe? Então esse rei é Deus, né? Ele falou, ele pode entrar onde ele quiser. Todo mundo ele, toda, todas as almas são essas moradas que ele construiu para ele morar. Ele pode entrar em quem ele quiser. Ele quer, ele deseja, ele até sofre, ele falou até o sofrer. Mas mesmo assim, mesmo querendo muito, podendo, ele não entra. Ele não coloca o pé se a própria pessoa não limpar. É a gente que tem que limpar. Você fala, ah, é Deus, é a purificação, é Deus. É a gente. Você tem que querer ser limpo. Você tem que querer. Depende de você, da sua disposição. O que ele faz, o que a gente percebe que ele faz, é mostrar a sujeira. Porque a gente não consegue ver. Isso ele faz. Ele traz a luz, né? Ele traz a luz através da palavra. Ele traz a luz para a gente enxergar, porque tem muita coisa que está na gente sujo, muito sujo, tem muita sujeira, muita sujeira. A gente viveu na lama a vida inteira, né? Então tem muita coisa suja na nossa alma que a gente não percebe que tem, que a gente não vê que tem. Então ele traz a luz, coloca como se fosse uma lanterna. E a gente percebe, ele mostra e a gente faz o processo de perceber aquela sujeira. Mas aí agora ele mostrou, né? Você entendeu que tá sujo. Agora é você que tem que limpar. É você que tem que querer e renunciar a tudo e fazer o processo de conversão, de mudança, de nunca mais querer aquilo que é sujo, que ele mostrou que tá sujo. Né? Ele te mostra uma coisa. Gente, se ele não mostrar, a gente não vê, não. Então, quando ele vem, por exemplo, na escola da Divina Vontade, corrigir a gente e falar das sujeiras, meu Deus, que felicidade que a gente tem que ficar. Porque ele tá mostrando, a gente tá vivendo, tem sujeira dentro da gente que a gente não tá vendo, não tá enxergando. E aí ele traz uma luz poderosa ali pra gente ver. E aí, Jesus, então, agora ele mostrou, agora ele que vai me limpar, vou ficar esperando Jesus me limpar disso. Jesus fazer um milagre. Eu vi essa sujeira, percebi, realmente eu tenho nessa questão que ele está falando nesses dias do subjetivismo, eu vi isso. Jesus trouxe a luz, eu entendi que eu tenho isso, eu percebi isso em mim. Agora o próximo passo é Jesus tirar isso de mim. Eu vou continuar aqui do mesmo jeito, vou ficar esperando. Vou ficar esperando Jesus me limpar. Ele que tem que me limpar. Ele que vai fazer um milagre e eu vou estar até dormindo, nem vou ver ele fazendo. Ele vai me limpar, vai me curar. Eu nem vou ver. De repente, assim, vai acontecer uma mágica. E essa coisa vai ser tirada de mim. Jesus vai fazer isso. Ele vai limpar. Vai tirar isso com as mãos dele. E ele está falando aqui que não é assim. Não é decoroso para ele mesmo tocar nessa coisa e ele tirar. Ele quer a nossa vontade. Ele quer que a gente queira se limpar, tirar isso. Como que é isso, Senhor?
Como que é isso, meu Pai? Como que é isso? Como que dá isso, Senhor? Eu não consigo tirar, eu mesma tirar. Gente, é a vontade. Eu não quero ser assim. E se vier um pensamento desse de subjetivismo, de olhar para mim mesmo, você renuncia, você tem a vontade. Você é livre. Você renuncia, eu não quero. É uma coisa interior, no espírito, na alma. E se Deus proporcionar, por exemplo, você tem esse subjetivismo, só olhar para você, só quer ser bonita e linda, e maravilhosa e ser reconhecida. Aí, beleza, acontece uma situação de humilhação. É só a chance. É só a chance. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu aceito essa humilhação. Eu aceito, Senhor, eu aceito. Eu amo essa humilhação para poder morrer para esse eu, esse ego, essa coisa que eu quero ser alguma coisa. Se eu tenho essa coisa de querer ser estimada, então, quando a pessoa me humilhar, não me estimar, eu vou agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, eu tô morrendo, vou aceitar essa morte. Né? Então, é muito importante entender isso, né? Jesus está cercando a gente assim, meu Deus, impressionante. Com essa verdade. Então, é ele, é a gente que tem que limpar. Ele é o rei que quer entrar na casa, mas a casa tem que estar limpa. Então, é você que tem que pedir, que querer ser limpo, tem que se arrepender, tem que fazer esse processo de arrependimento profundo, de mudança radical de comportamento, da maneira de pensar, em ato, né, concreto, não olhar para si mesmo, por exemplo, né, se é esse vício. Falando isso porque é o que Jesus está falando esses dias do subjetivismo, essa coisa que faz a gente ficar querendo olhar para nós mesmos o tempo todo, se adorando, misericórdia, Senhor. Aí a verdade que faz a gente sair disso é a palavra de Deus, é a luz da palavra dele que mostra e a gente fala, nossa, eu não quero de jeito nenhum, Senhor. É a verdade que ilumina a nossa inteligência e a nossa vontade adere a isso que a inteligência está contemplando. É o ato de fé, né? Acontece na alma, um ato de fé. A inteligência é iluminada pela palavra de Deus. Ah, mas eu não escuto Deus, eu não escuto Deus falando comigo. Ele está falando aqui, é só pegar o livro e ler. Está escrito no livro. Sua inteligência é iluminada por essa palavra aqui. Aí tem que fazer a leitura com muita atenção, sem nenhum conceito seu, opinião sua, vazio. Silencia sua mente, se concentra plenamente aqui no que está sendo falado para entender cada palavrinha, entender que o exemplo, essa questão aqui do rei, tudo que ele está falando, de uma casa, de sujeira, ele está dando um exemplo para a gente entender que esse rei é ele, que essa casa é a sua alma, e essa sujeira é as culpas, é os pecados, esses vícios, e essa sujeira que ele não vai limpar, que é a gente que tem que querer ser limpo, né? Sou o rei que posso e quero. Ele quer. Ah, meu pai, eu quero também. Então eu vou limpar, Senhor. Eu vou deixar a casa limpinha. Quando o Senhor chegar, tá tudo limpo. A gente que tem que querer. Mas quero sua vontade. Quero que tirem a podridão das culpas. Para entrar e fazer a paz com eles e cear. Eis que bato a porta. Quem abrir, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, cearemos juntos, né? Fala na Bíblia. Ele vai entrar e vai cear com você. Mas é se você abrir a porta e limpar. Mas ele não vai entrar na podridão dos seus pecados, da sua vida de pecado, e vai ficar tudo em paz. Imagina, Deus vai. Você tá cheio de pecado, de vício, e você sabe que tá. E acha que vai ficar aí convivendo com Deus. E ele vai te achar lindo. Vai ficar lindo. Nossa, Jesus, ele ama o pecador. E vai conviver com você nessa podridão, vai habitar na sua alma, falar com você, cear com você, falar no seu coração com essa podridão. Você ama, às vezes, uma pessoa ama o dinheiro, ama outras coisas,
ama a si mesmo, tem um amor próprio lá nas alturas, ama, quer ser estimado por todos, quer ser elogiado, aí você vai usar de Deus para poder se enfeitar para as pessoas te aplaudir, te adorar. Deus nunca não vai fazer isso, ele está falando, não. É indecoroso. Ele é rei, ele quer reinar plenamente. E você tem que tirar tudo isso, só amar somente a Deus e mais nada. Amar somente a Ele, querer somente Ele, fazer tudo por Ele. Se as pessoas te achar feia, horrorosa, não tem problema. Mas o seu coração é só dele. E muitas vezes ele vai permitir que você não fique bonita. Não fique bonita diante de ninguém. Parece assim que fica mesmo nada, que ninguém te olhe, que ninguém te veja. Você fica invisível. Glória a Deus, você dá glória a Deus, glória a Deus. Ninguém me vê, Senhor. E me humilha, me fala, né? E não é que a gente não busca nada. Se a pessoa falar bem, amém. Se falar mal, amém. Mas você só quer a vontade de Deus. Você só fala o que Ele quer. Você só faz o que Ele quer. Se Ele quer, você quer. Se não quer, você não faz. Não fala, não dá um passo, não respira. Você não faz nada pensando em ter elogio, aplauso de ninguém. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo é porque Deus quer. É porque Ele quer falar a boca dele. Sua inteligência é dele para pensar no que Ele quer que você pense. Então Ele é rei, não é digno da realeza entrar e pôr em paz com eles, com a culpa. Pôr em paz com a pessoa que está cheia de culpa, com um amor por outras coisas. Não é digno. É mais, não farei outra coisa que mandar castigos. O fogo da tribulação os inundará por toda parte, até aterrorizá-los, a fim de que se lembrem que existe um Deus, o único que pode ajudá-los e libertá-los. E eu, interrompendo o seu falar, disse-lhe: Senhor, se queres lançar a mão dos castigos, eu quero ir para o céu, não quero estar mais nesta terra. Como poderá o meu coração resistir a ver as tuas criaturas sofrerem? E Jesus, tomando um aspecto benigno, disse-me: Se tu vieres, para onde irei habitar nesta terra? Né? Eu sou rei. E eu quero uma moradia decente. Uma alma que me ama, que faz tudo por mim, que limpou tudo para eu habitar, que me ama acima de qualquer coisa. E aí se eu consegui fazer isso em você, né? É essa alma que deu essa habitação para Deus, deu plena liberdade para Ele, deu sua vontade para Ele plenamente. E aí você quer ir para o céu, onde é que Ele vai ficar? Onde é que eu vou ficar? Aqui na terra. Onde eu vou ficar? Onde eu vou ficar? Eu criei o ser humano para ser morada, para ser minha morada, mas não tem ninguém que quer me dar essa entrada, ninguém. Todo mundo tem fica fechando a porta. Todo mundo fica fechando a porta para mim. Eu bato a porta, todo mundo não me escuta. Então onde eu vou ficar? Onde eu vou ficar? Onde eu vou habitar nessa terra? Onde? Só na Eucaristia, Senhor. Só na Eucaristia? Porque a Eucaristia, lá o pão não tem vontade. Não me fala não. Lá tá limpinho. Lá tá limpinho. Branquinho, limpinho. E a hóstia não se opõe. Mas ele não foi. Ele criou o ser humano para ser hóstia viva. Mas a gente tem que ser branquinho, igual a hóstia. Um nada. A hóstia é um nada. Então, onde ele vai habitar? Nessa terra? Se a gente não. Que tá ouvindo tudo isso, que tá lendo tudo isso, que tá conhecendo toda essa verdade, não der a habitação para ele. Se a gente que está com esse livro na mão, que está recebendo todo esse conhecimento, se ele não pode habitar, a gente vai conseguir vai habitar onde? Onde ele vai ficar? Só na Eucaristia.
Meu Deus, como que a gente vai conseguir? Não tem como, depois de ler tudo isso aqui, não falar assim, vem, Senhor, pode habitar em mim, meu Pai. Foi para isso que o Senhor me criou, para que que eu vou viver nessa terra se não é para isso? Eu só quero isso, é só isso que eu quero. O que que tem que fazer para limpar? Você mesmo tem que, eu que tenho que me limpar, aceitando tudo, a sua vontade, tudo que vai acontecer. Tudo que acontecer é o Senhor, eu vou só ver o Senhor e vou aceitar tudo, 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 tudo. O Senhor vai me purificar através do sofrimento, das cruzes, das contrariedades. Amém, Jesus, amém, amém. Aceito tudo. Tudo que o Senhor quiser, eu aceito. Por agora, pensemos em estar juntos aqui na terra, porque no céu teremos muito tempo para estar juntos. Amém. Como é toda a eternidade. Você vai ter a eternidade para ficar comigo. Mas agora eu quero usar a sua vida, eu quero habitar aí na sua alma. Aonde eu vou, não tem quem que me dê a boca para eu falar. Eu quero falar, a Rocha não fala. A Rocha, ela não se opõe, ela tá limpa, mas ela não tem boca. Não tem pé, não tem mão, não tem inteligência. Ele quer falar, ele quer usar. Nossa, ele fala, né? Eu criei o homem para ser minha morada. E aí, eu sou abatido, o homem é o coração. Eu sou a palavra, o homem é a boca. Eu sou a obra, o homem é a mão. Eu sou o passo, o homem é o pé. Então, ele criou para isso. E além disso, muito cedo você esqueceu o ofício de me fazer de mãe na terra. Você esqueceu de você me fazer de mãe na terra. Portanto, enquanto castigue as pessoas, eu virei me refugiar e morarei contigo. Vou morar na sua alma. Pode vir, Jesus, amém. Continua aqui, Senhor. Pode vir, não, o Senhor já está aqui. Continua aqui. E ele sofre e a gente sente o sofrimento dele enquanto ele está castigando. Ah, Senhor, de que serviu o meu estado de vítima durante tantos anos? Que bem tem chegado aos povos, já que tu me dizias que me querias como vítima para evitar os castigos das pessoas, e agora me faz ver que esses castigos, em vez de acontecerem tantos anos atrás, vão acontecer agora, nem mais nem menos que isto. E ele, minha filha, não digas isso, né? Que bem que tem chegado essa obra que o Senhor tem feito em mim. Não fala assim, né? Que bem que tem chegado aos povos. Chegou muito bem, ele vai falar, né? Não desvalorize o trabalho que eu fiz em ti. Não digas isso, minha magnanimidade foi por amor de ti. E o bem que veio disto foi que terríveis castigos que deviam fazer estragos por muitíssimo tempo, agora por isso serão mais breves. Importantíssimo isso aqui, né? Ela fala, não vê nada, fruto nenhum desse trabalho. E ele falou, os castigos seriam piores, muito piores. Seriam eternos, né? Que ele vai falar aqui, pessoas se converteram e se salvaram. Então não fale que foi em vão. Pessoas se converteram, se salvaram, salvaram do castigo eterno. E não é um bem que alguém, em vez de estar por muitos anos sob o peso de um castigo, esteja apenas por poucos? Além disso, ao longo destes últimos anos, guerras, mortes imprevistas, que não devia ter tempo de se converter, agora em vez disso tiveram-no e salvaram-se. Não é isto um grande bem? Nossa, meu pai, numa situação de guerra que a pessoa morre de repente, tá lá na guerra e morre uma bala, um canhão, uma bomba explode e a pessoa se salva. Mortes imprevistas e ao invés de ir para o inferno vai para o céu. A pessoa foi pega de surpresa. Imprevistas, mortes imprevistas na guerra e a pessoa não tinha se convertido. Às vezes a pessoa chegou de improviso à morte. A pessoa não estava preparada. Muitos não receberam lá os últimos sacramentos. Não foi lá antes de morrer se confessar, receber, não estava doente, receber a unção dos enfermos, se preparou, não, foi pego de surpresa, morte imprevista. Se salvaram.
Misericórdia infinita de Deus, que dá aquela última hora da verdade, né, que ele falou no livro do céu, que ele dá uma hora de verdade para a pessoa. E nessa hora muitos se arrependem. E ele está falando por causa do seu trabalho, do que ele faz, né, em nós também. Minha querida, por agora não é necessário fazer-te compreender o proveito de teu estado para ti e para os povos. A mesma coisa, você não vai ver agora não, fulano, ciclano, beltrano, que está vivendo na divina vontade. Você não, não é necessário você compreender agora o bem que está saindo dos seus atos, do que você está fazendo. Não é necessário, não tem necessidade. E Jesus sabendo tanto que que a gente gosta de ser aplaudido, ele esconde. Sabendo que a gente tem essa herança do pecado original, do orgulho, da soberba, de querer ser como Deus, ele esconde, esconde. Glória a Deus, agradece, porque cada coisa que Deus faz é o bem, amor, 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 só amor. Se você não vê nada, fruto nenhum, se não vê nada, que Deus esconde tudo, só depois que você vai saber, depois que você estiver depois, né, lá no céu, que você vai saber o que gerou a palavra que você está falando, a partilha que você fez, o sofrimento que você aceitou, a, a, as conversas que você teve com as pessoas, o vídeo que você fez, que não foi você que fez, né? Foi Deus, que Deus fez. Os atos que Deus fez através de você, os atos que foram feitos da divina vontade, bilocada na sua vontade, o que gerou isso? Não tem que compreender, não é necessário fazer-te compreender o proveito de teu estado para ti e para os povos, compreender tudo. Não é necessário, mas o mostrarei quando vieres ao céu. E o dia do juízo o mostrarei a todas as nações. Não fique em paz, só faz o que Deus está falando para fazer. É muito importante, né? Ficar com Deus, fazendo tudo o que Ele pede, obedecendo a Ele em tudo, 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 vivendo com a vontade dEle. Mas para a vontade dEle, olha o que Ele falou, né? Ele não, Ele é um rei que só entra se a alma estiver limpa. Então, se a sua vontade não estiver vazia de tudo, a vontade divina não biloca na sua. A vontade divina, ela desce no ato da criatura. A vontade divina, ela desce no seu ato. No ato que você está fazendo, é a vontade divina que está fazendo. Mas ela só vai descer e bilocar onde ela encontra o espaço vazio e limpo. Ela não vai bilocar se tiver a nossa vontade ali reinando. Se tem a nossa vontade querendo alguma coisa. Se tem a nossa vontade com interesse. Se tem a nossa vontade querendo uma recompensa. Se tem a nossa vontade humana ali podre, que é a chave do inferno. A vontade divina não desce, não biloca. É o que Jesus está falando, ele só entra se estiver limpo. E a vontade dele é ele, né? Como que ele entra e age através de nós com a vontade dele, mas ela não entra se está sujo, se tem o nosso eu ali reinando, se tem a vontade nossa ali reinando. Então, muito sério, né? Por isso, não fale mais deste modo. Né? Que não serve para nada o seu estado. Você não vê, mas serve. Saiba disso, né? Muito sério, meu Deus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.